Deixa eu responder aqui a pergunta da Daiele, falando sobre o OIE. O que é o OIE? Né? Deixa eu compartilhar, acho que eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para mostrar. Prontinho. Então aqui é meu expediente fiscal, isso aqui é o OIE. Né? Você pode importar, visualizar e pode excluir esse OIE. O que é isso aqui? É uma declaração de operações interestaduais. Como é que funciona? Eu posso chegar e tentar importar aqui, mas teria que ter um arquivo. Eu acredito que não vai funcionar. Deixa eu ver, está puxando aqui, não foi encontrado nenhuma assinatura e, portanto, não deve ser importado. Então, a gente já sabe, por exemplo, que ele tem que ter uma assinatura, provavelmente uma assinatura com certificado digital lá do órgão público, né, do responsável por esse arquivo. Então, a gente não tem nem como importar ele. Mesmo que a gente tivesse um arquivo, teria que ter a assinatura do responsável. Visualizar, então, piorou. Então, nada importado aqui e excluir nem se fala. Pronto. Mas, o que é isso? Como é que funciona essa OIE? É o seguinte, quando você... Estou na Bahia, por exemplo. Então, eu faço as minhas vendas, operações de venda. Eu tenho minha nota fiscal com CFOP 5102, com CFOP 602, 608, 6403. E aí, eu tenho todas essas operações informadas no meu arquivo do expediente fiscal. Quando acontece de eu ter uma operação com outro estado, seja de compra ou seja de venda, eu comprei uma mercadoria do estado de São Paulo e lancei aqui no meu expediente fiscal com CFOP 202. Vendi uma mercadoria para consumidor final, CFOP 608, para alguém lá do Rio Grande do Sul. Então, todas essas operações estão aqui informadas no meu expediente fiscal. Quando eu envio isso lá para o projeto SPED, para a minha Cefaz, o que é que ela faz? Ela pega esse arquivo meu, processa, e ela gera o arquivo do arquivo. Que arquivo do arquivo é esse? É o arquivo que contém apenas as minhas operações interestaduais. Mas não é um arquivo com todas as operações interestaduais. É um arquivo para cada UF que teve operação com o meu estado. Então, no exemplo que eu dei, comprei do estado de São Paulo mercadoria para revenda, CFOP 202. Ele vai gerar um arquivo com essa operação. Eu fiz uma nota fiscal de venda com CFOP 608 para o estado do estado de Rio Grande do Sul. Então, vai ter um outro arquivo lá com esse CFOP, com essa operação com o estado do Rio Grande do Sul. Então, a Bahia vai gerar esse arquivo e vai mandar lá para o pessoal de São Paulo, vai mandar lá para o pessoal do Rio Grande do Sul, para o pessoal de Minas Gerais, para qualquer estado que tenha transacionado. Eles vão recepcionar esse arquivo e vão fazer também alguns cruzamentos interessantes. Por exemplo, digamos que eu comprei, nesse mesmo exemplo que eu dei, de São Paulo. Eu comprei de São Paulo uma mercadoria que é, por exemplo, para uso e consumo, e comprei de uma indústria. Então ele vendeu para mim essa mercadoria e ele cobrou IPI na nota fiscal e cobrou o ICMS também. Como a gente, não sei se todos vocês sabem, mas quando você tem uma operação em que você vende ativo imobilizado, vende mercadoria de uso e consumo para consumidor final, o IPI ele vai entrar na base de cálculo do ICMS. Então, nesse caso, no nosso exemplo hipotético, isso não foi isso que aconteceu. A gente tinha uma nota fiscal lá de R$1.000, de 1.100, então a gente tinha R$1.000 de base de cálculo do ICMS e o valor total da nota 1.100. Até aí tudo bem se fosse uma operação de revenda, comprei para revender, está tudo certo. Mas se eu comprei para uso e consumo, a base de cálculo do ICMS deveria ser R$1.100, então o IPI junto lá da base de cálculo do ICMS. Aí beleza, eu peguei essa mercadoria, dei entrada, lancei lá R$1.000 na minha base de cálculo do ICMS, mandei meu expediente fiscal, a Cefaz Bahia pegou, recepcionou, separou o arquivo, fez lá o OIE, mandou para o estado de São Paulo. Aí o que o estado de São Paulo vai fazer? Ele vai pegar essa operação que eu realizei e vai fazer o seguinte, ele vai ver, pô, legal, essa empresa aqui, ela vendeu mercadoria para o estado da Bahia. E ela é uma indústria e emitiu com o CFOP, por exemplo, 602, tá? Que é uma operação normal, uma operação 601, CFOP 601, que é uma operação de venda de produto industrializado. Quando ele foi dar entrada nessa mercadoria, como foi que ele deu entrada? Com o CFOP 2556. Então, peraí, a gente tem uma coisa incompatível. Se eu vendi com CFOP 601 e sem o IPI na base de cálculo do ICMS, quer dizer que a entrada dessa mercadoria deveria ser 202 ou 2403. Essas duas, pode ser que tenha mais opções, mas basicamente seriam essas duas aí. Só que ele está lançado com 2556. O que isso quer dizer? Que ele comprou para uso e consumo. Se ele comprou para uso e consumo, isso quer dizer que o IPI deveria estar na base de cálculo do ICMS. Ou seja, tem R$100 ali de base de cálculo de ICMS, ou seja, se você tem 7%, seria R$7 que aquela empresa está devendo ao estado de São Paulo. Por quê? Porque ela vendeu mercadoria para uso e consumo
e não colocou o IPI na base de cálculo do ICMS. Então essa é uma das formas que o Estado de São Paulo, por exemplo, pode rastrear essa operação e ver se aquela indústria que vendeu uma mercadoria para um contribuinte do Estado da Bahia, se ele deu entrada para uso e consumo ou se ele deu entrada para revenda, e a partir daí ele vê se ele cometeu alguma infração, ou seja, ele deixou de pagar algum imposto para o Estado de São Paulo. Então, basicamente, essa funcionalidade eu consigo enxergar mais gritante, né, nesse arquivo do OIE, que é o Arquivo de Operações Interestaduais.